Bom, pessoal, a gente estava falando antes de exemplos para você tentar se posicionar um pouco mais dentro dos concursos e principalmente pós-prova, né? Você analisar qual a sua diferença em relação ao quarto maior, em relação, enfim, ao maior de todos. A gente usou esses exemplos. Mas vejam, e se eu quiser saber quantos concorrentes ficaram à minha frente? Então, aquela história. Fui fazer a prova, 10 questões da matéria X, acertei 9. Pela função máximo, eu consigo saber se alguém gabaritou. Só que a função máximo, se ela mostrar para mim o número 10, a única coisa que eu vou saber é que pelo menos uma pessoa terá gabaritado. Mas eu quero saber quantas pessoas gabaritaram. Ou seja, se eu acertei 9, eu quero saber quantas ficaram à minha frente. Então, isso pode ser feito através de uma das funções de contagem. As funções de contagem, as duas que os concursos abordam, costumam ser o conte-C e o conte-num. Né? Então vamos lá a eles. Primeiro o conte-C, ou seja, ele vai contar se e somente se uma determinada situação se estabelece. Então vejam, igual conte.C, abre parênteses. Primeiro o intervalo, vejam que é sempre o intervalo primeiro. B20, 2 pontos, B45. E aí, separado por ponto e vírgula, vem uma referência. Só que a referência não é um número, não é o número 6 que está vindo, é uma referência maior do que 6. Tem que estar entre aspas. Tá legal? Então, informa quantos valores no intervalo de B20 a B45 são maiores do que 6. Tá legal? Agora, pessoal, se eu voltar ao exemplo de você acertando 9 das 10 questões numa determinada matéria da prova, existem duas maneiras, já que 10 é a pontuação máxima deste exemplo, é claro, existem duas maneiras de você fazer essa tarefa. E vejam que haverá uma sutil, mas importante diferença. Tá legal? Então vamos lá. Você poderia fazer o seguinte, igual conte.C, vamos fazer de conta que é coluna F, né? F1, 2 pontos, F12.000, ponto e vírgula, 10. Ora, cadê as aspas? Não tem, não pode ter aspas, porque a referência é um número puro e simples. O Excel conhece números em seu formato puro e simples, portanto, a presença das aspas não era opcional de fato. É impeditivo este uso, daria erro de fórmula. Ora, conta para mim quantas vezes de F1 até F12.000 aparece o número 10. Se o resultado for 40, 40 pessoas gabaritaram naquela matéria. E você com 9 ficou atrás de 40. Se o resultado for 1.348, acertar 9 naquela matéria que a princípio parece bom, não foi tão bom assim. E a segunda maneira, mais próxima à do slide, né? Conte C, o intervalo seria o mesmo, é claro, F1 a F12.000, ponto e vírgula, abre aspas, maior do que 9, fecha aspas. Porque, galera, você sabe que numa matéria de 10 questões com pontuação, como né, certo mais 1, errado não vale nada, o número máximo é 10, mas o Excel não sabe. Para o Excel, maior do que 9 é de 10 a infinito. Então é uma referência. Essa referência ela não representa um número. Você sabe que no nosso exemplo ela só representa o número 10, mas para o Excel representa do 10 ao 11, ao 30, ao 200, ao 10 milhões. Então, referência que não equivale a uma única
a um valor único e simples, tem que ser colocado entre aspas. Mas veja, eu repito, se o nosso universo de exemplo, aí tem que ver como a banca apresenta isso, se o nosso universo de exemplo é de 0 a 10, contar quantos 10 ou contar quantos valores maiores do que 9, evidentemente dá na mesma. E aí que eu digo para vocês, você vai lá fazer uma prova, 2 matérias, 10 questões, você acertou 8 e 8. Acha que o seu desempenho é o mesmo. Mas quando você vai pedir para o Excel contar quantos valores maiores do que 8 existem no intervalo, às vezes para uma matéria, para a matéria A, por exemplo, ele responde 136. E para a matéria B, ele responde, ele mostra para você, por exemplo, 2.733. Poxa, pessoal, então você até que não foi mal da matéria A, pelo menos não muito, mas da matéria B você foi muito mal. Na matéria A, só 136 concorrentes fizeram mais do que você. Claro, num concurso de 5, de 10, de 15 ou de 30 vagas, 136 ainda é muita gente para ficar na sua frente. Mas, comparado à matéria B, a matéria B você não está legal. Significa que a matéria B ou foi mais fácil do que a A, ou que o pessoal estava mais preparado, tanto faz. Você compete com os outros, você precisa ser melhor do que os outros. Então, se eu fosse estudar 6 horas a partir de agora, eu estudaria umas 4 horas a matéria B, 4 horas e meia, e a matéria A eu estudaria 1 hora e meia, 2 horas, porque na matéria B eu estou mais deficiente. Vejam que os números puros nem sempre contam a verdade para você. Então, de qualquer maneira, a função conte-C é aquela que vai executar uma contagem a partir de uma determinada regra. Sempre lembrando que o universo vem primeiro, ou seja, os endereços vêm primeiro, e a referência vem depois. Tá? E uma outra função é a função de contagem de números. É essa daqui, pessoal, conte_num. Veja lá, igual conte.num, abre parênteses, G11, 2 pontos, e 25. Informa quantos números existem no intervalo determinado. A diferença, pessoal, é que, por exemplo, para o nosso universo, isso não quer dizer nada, né? Na verdade, qual seria a parte interessante? Uma escola tem uma faculdade, no todo, somando todos os seus cursos e tal, 3.000 alunos. E ela quer saber quantos não vieram fazer a prova. Vão fazer a substitutiva depois. Ora, é simples, teoricamente, é só contar quantos números aparecem na coluna nota. Quantos números, não quais. Não importa se o cara tirou 0,5 ou se ele tirou 10 na prova. É só contar quantos números tem. Ora, ao contar quantos números tem, imediatamente eu sei quantos faltaram. Se são 3.000 alunos, eu conto quantos números tem, ele mostra no 2.800, é porque 200 estão em branco. E o que é a nota em branco? É daquela que o aluno não veio fazer a prova. Em algumas outras circunstâncias, isso também tem alguma vantagem. Tá legal? Então, o conte-C, você não só conta quantos números ou referências existem. Agora, olha a vantagem do conte-C em relação ao conte_num. Tá legal? Vamos imaginar o seguinte. Nós, dentro do VIP, do setor VIP, temos, digamos, 45.000 inscritos. Né? E aí, o que o JC quer saber? Quantos já fizeram o pagamento de uma determinada parcela, por exemplo. Então, isso representa lá uma tabela mais ou menos assim. Cliente, valor, condição. Lá na condição, na coluna condição, todo mundo que já pagou, está escrito lá pago. Como eu quero saber quantos ainda não pagaram, então, evidentemente, eu quero saber quantas células estão vazias. Poxa vida, tem alguma maneira de se contar quantas células ficam vazias ou estão vazias? Existe sim, pessoal. A maneira correta de se fazer isso seria mais ou menos essa. Não pode ser conte_num. Por quê? Conte_num conta quantos números. E a célula vazia não vale nada, porque ela não tem referência.
Então eu tenho que usar o Cont C. Só o Cont C pode contar as células vazias, o Cont Num não pode. Eu faço o seguinte, então, Cont.C, F1, dois pontos, F 45.000, são 45.000 inscritos. E agora, como é que eu represento o nada? A maneira correta, aliás, perdão, a única maneira possível e, portanto, correta de se expressar o nada é através de abertura e fechamento de aspas imediatamente sem colocar nada no meio. Então, quando as aspas, estão em volta do nada, então você está pedindo para ele contar o nada, ou seja, as células em branco. Aqui fica assim, conta para mim quantas células estão em branco no intervalo de F1 até F 45.000 nesse caso. Então, essa é a função, tá? E para terminar o bloco, uma última função paralela, na verdade, só porque ela é muitíssimo simples, que é a função arredondamento. Vejam, tá aí, ó, função arredondamento. Arredondamento, a função você pode ver que ela deve ser digitada apenas até o primeiro D de dado, ARRED, tá? Igual a RED, por assim dizer. Aí vejam, abre parênteses, 12,7481, ponto e vírgula 2. Ou seja, o valor 12,7481, o valor será apresentado arredondado à segunda casa decimal. Por isso que tem o número 2 depois do ponto e vírgula. E veja, para arredondar a segunda casa decimal, o arredondamento é o arredondamento matemático. Afinal de contas, isso aqui é uma planilha. Então, 12,7481, como é que funciona o arredondamento matemático? Você sabe, para arredondar na segunda casa decimal, ele olha para a terceira. E a terceira casa decimal é 8. E o 8 obriga o arredondamento superior, ou seja, no final, o valor apresentado vai ser 12,75. Agora, se por acaso, em vez do número 2 aí estivesse o número 3, então é claro que o valor teria que ser arredondado à terceira casa decimal. Olharia-se para a quarta casa decimal, a quarta casa decimal é 1, e o 1, como você bem sabe, ele é desprezado no arredondamento, e portanto o resultado apresentado seria 12,748. Só isso, galera. Tá legal? Então, uma função bastante tranquila. Não se esqueça que o arredondamento é matemático, tá bom? No próximo bloco, a função condicional, não só muito usada em concurso, como normalmente associada a outras funções. A gente vai para lá daqui a pouco.